Acabei de ler o capítulo 257 de Jujutsu Kaisen, que tá disponível para membros, tá? Vai estar aqui no card. E agora irei ver a opinião de um especialista, perfeito, sobre esse capítulo, para eu poder também dar meus 5 centavos. Vamos ver aqui. Bomba! O irmão gênio de Sukuna e a nova técnica de corte do Itadori revelada. Bruno Bandeira, vamos assistir. A origem de Sukuna é finalmente revelada. A teoria de que o rei possuía um irmão gêmeo foi confirmada e esse parece ser de alguma forma o próprio Itadori. Será que... Não. Que interpretação é essa, Bruno Bandeira? Essa teoria, tá, que foi jogada na roda pelo tio Bruce no Caton Podcast e eu, Caio Nomichi, dei risada da cara dele. Quando o tio Bruce falou o Sukuna comeu o irmão dele, eu comecei a dar risada. Fiz piada Koshinoko e os carambas. Mas é porque minha mente já tá corroída. Perfeito? Eu levei pro lado quinta série. Errei, fui moleque. Será que isso é possível? Será que é isso mesmo? Calma que a coisa não é tão simples assim quanto parece. Mas uma coisa é certa, Itadori está cada vez mais próximo de se tornar o próximo Sukuna com a confirmação da sua técnica amaldiçoada do Santuário, a mesma técnica do próprio Sukuna. Já falei, tá? Na minha opinião, o Itadori é o Sukuna. O Itadori vai se tornar o Sukuna e de alguma forma o mundo tá em loop, sacou? Ele vai pro passado pra poder, sacou? A alma dele, a alma do Itadori, vai pro passado e vai nascer como se fosse o Sukuna. É um paradoxo, sacou? É tipo Shingeki no Kyojin. Sim, Itadori finalmente está usando conscientemente as técnicas de corte do Sukuna e a coisa não para por aí. Silencinho, Danael Fernandes, quando isso acontecer, você vai me chamar de gênio. Agora, tu me chama de louco. Mas quando isso acontecer, você vai me chamar de gênio. Também tivemos o protagonista lançando uma sequência de 8 flashes negros, superando todos os recordes da história. Capítulo 257, que é só alegria pra quem é fã de Jujutsu, depois de 2 semanas sem mangá e eu quase tenho que ir morar de aluguel. Eu já moro de aluguel, né? Então... Papo reto, vai falir os malucos, pô. Bruno Bandeira ficou sem o One Piece e ficou sem Jujutsu, mano. Covardia com ele, cara. Depois de quase ter que morar na rua. Mas vamos falar hoje sobre o tal irmão gêmeo do Sukuna, sobre essa história do Itadori ser de fato ou não essa pessoa, sobre as 2 novas técnicas do Itadori, manipulação de sangue e o santuário e muito mais ainda nesse vídeo. Fica até o final para não perder nenhum detalhe importante, porque como sempre o vídeo vai estar recheado de informação e reflexão para vocês. Como sempre, já chega com aquela sequência de flash negro no botão do like. Se você ainda não for inscrito, lembra de conferir a sua inscrição e de ativar o sininho para ficar por dentro de tudo sobre a reta final do mangá de Jujutsu Kaisen. A gente vai mergulhar fundo em tudo isso no vídeo de hoje, como a gente sempre faz, e você também pode mergulhar fundo na 2ª edição da imersão de inteligência artificial da Alura, que tá... Que isso? Até o Bruno Bandeira agora tá com a Alura? Ô, Alura! Taca na minha peita. Taca na minha peita. Galera, quem quiser, link na descrição aí, Bruno Bandeira. É isso. Tem um QR Code aí também. Com uma sequência de inteligência artificial da Alura. Vamos lá então, galera. O capítulo ele começa com uma sequência insana de revelações sobre a origem do próprio Sukuna, com mais uma daquelas sessões de entrevista para expor algumas informações importantes pra gente. E digo mais, tá? Autor que se apoia em flashback para poder revelar informações que são cruciais é um autor preguiçoso. Mas dessa vez... Dito isso, adorei. Uma entrevista, entre aspas, que de fato aconteceu na história, que se trata de uma conversa do Sukuna com Uraume, antes da batalha contra Satoru Gojo, quando ele ainda estava usando, né, aquela aparência do Megumi. Foram apenas 2 páginas, mas que vão render muita discussão nesse vídeo, então se prepara porque, meu amigo, eu vou cavar fundo nessa parte. Pô, Gege Kutami deve ter assistido algum episódio do Podpah e pensou, e se eu criar um podcast? Porque todo capítulo começa com os personagens se entrevistando, né?
como se tivesse um podcast e tudo mais, uma farra só, pô. Nessa conversa, o Sukuna afirma que ele possuía um irmão gêmeo que foi comido por ele ainda no útero da sua mãe. Então tivemos assim logo de cara a confirmação na primeira página de que o Sukuna possuía de fato um irmão gêmeo. Pra quem não tá muito por dentro, essa teoria ela surgiu a partir da lenda de Ryomen Sukuna, o mito que inspirou a origem do próprio personagem. A partir do seu nome, que significa literalmente demônio de duas faces, acreditava-se que essas duas faces pudessem remeter ao Sukuna e ao seu irmão gêmeo. Por isso que ele tem 4 braços, tá ligado? Os 2 braços são do irmão. Tem 2 bocas, tem 4 olhos. Capaz do Sukuna ter 2 pintos também. Gêmeo. É por isso então que muita gente acreditava que o Sukuna de Jujutsu Kaisen também tivesse um irmão gêmeo no passado, e essa teoria foi confirmada no capítulo de hoje. E essa revelação, galera, é interessante por vários motivos. Primeiro porque isso reafirma como o Sukuna era um canibal desde antes do seu nascimento. É, igual um tubarão, né? O tubarão, os irmãos se comem dentro da barriga, né? Claro que, né, é meio surreal pensar num feto devorando outro feto ainda no útero, mas aí entra aquela questão da gente não saber se o Sukuna era de fato um humano, uma maldição ou sabe-se lá o que. E essa revelação, né, no mínimo indica pra gente que ele já não era um ser humano comum desde o seu nascimento, pra devorar um feto no próprio útero. Segundo, porque isso evidencia o egocentrismo do Sukuna de querer nascer como um ser único nesse mundo, mas mais do que isso, já que gêmeos muitas vezes são vistos com maus olhos pelo... Eu falei essa parada no meu react, né? Que na cultura japonesa, principalmente no passado, os gêmeos, né, geralmente eram sinal de azar. Um deles nasceria amaldiçoado e teria que ser sacrificado, tá ligado? Pelo mundo, como era o caso das irmãs Maki e Mai Zenin, que sofriam nas mãos da própria família. Então o Sukuna, ele não queria isso pra ele. Claro que ele ainda era um feto, então ele ainda não tinha essa percepção de mundo, mas acabou servindo, né? Acabou calhando pra esse propósito também. Papo reto. Sukuna devorou o irmão e ganhou fuga. Igual Itadori devorou os irmãos e ganhou a técnica de sangue. Os dois são paralelos um do outro. Sim, 100%. E quarto, porque isso pode significar que o Sukuna também conseguiu absorver os poderes do seu irmão gêmeo ao devorá-lo. E essa ideia, ela ganha muita força partindo de uma outra revelação que também tivemos nesse capítulo, que foi a revelação de que o Itadori realmente devorou os fetos amaldiçoados e herdou a técnica da manipulação de sangue através disso. O Itadori é meio nojento, né? O Itadori ele é meio esquisito, né? Come dedo podre, come feto. Tá comendo tudo o Itadori, né? Mas comer mulher ele não quer. Ah, esses protagonistas de hoje em dia. Bom, começou a lacração. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas o que é interessante pra gente por enquanto nesse vídeo é que o Itadori herdou essa técnica de... O Itadori tem 13 anos? Não tem nada, irmão. Tá maluco? O Itadori tem 16, 17 anos já. Irmão, se o Itadori fosse brasileiro com 16 anos, com esse potencial atlético que ele tem, puta que pariu, ele tava namorando e traindo ao mesmo tempo. Tava o Chico Moedas. Depois de devorar os seus meio-irmãos, entre aspas, assim como Sukuna devorou seu irmão gêmeo e pode muito bem ter herdado a sua técnica inata também, estabelecendo assim um paralelo ainda maior entre eles. E eu digo mais, assim como Sukuna teria herdado a técnica inata do seu irmão gêmeo, pode muito bem ser que ele tenha tido o seu corpo modificado também por causa disso. Ou seja, por ele ter devorado um outro corpo, ele teria multiplicado o seu número de braços e olhos, ficando com 4 braços, 4 E tem um pezão, hein, o Sukuna, mano? Que doideira. olhos e, inclusive, 2 bocas também. É uma possibilidade. Agora, eu acho que essa é a explicação mesmo, mano. uma coisa que a gente sempre imaginava é que a técnica inata do Sukuna teria algo a ver com o preparo de alimentos. Porque ele não tem 2 pernas? Ele tem, pô. Ele tem 4 pernas. Só que 2 delas estão escondidas. E por isso ele possui, né, tanto técnicas de corte para cortar os seus alimentos, como também técnica de fogo para cozinhar e assar esses alimentos, que costumam ser outros seres vivos, né? Outras pessoas onde ele pratica o seu canibalismo. Mas pode muito bem ser que todo esse arsenal de técnicas do Sukuna sejam, na verdade, 2
técnicas separadas, sendo Tá. uma proveniente dele próprio, do E a outra do irmão. próprio Sukuna, e Papo outra reto. proveniente do seu irmão gêmeo. Ou seja, ser. pode ser que as técnicas de corte sejam provenientes do próprio Sukuna, enquanto aquela técnica de fogo, por exemplo, fosse originalmente uma técnica do seu irmão gêmeo. E talvez por esse motivo, inclusive, ele não usa aquela flecha de fogo com tanta frequência. É, pode ser, mano. Pode ser uma boa explicação pra isso aí mesmo, tá ligado? Eu acho que Bruno Bandeira aqui pensou, o que é raro, e pensou longe, tá? Porque ele prefere usar as suas próprias técnicas inatas. Mas isso, por enquanto, né, é só uma especulação, é só uma hipótese minha mesmo. Papo E outro reto. detalhe interessante é que o Sukuna ainda diz nesse capítulo que ele devorou o próprio irmão antes que ele acabasse morrendo de fome. Então a mãe do Sukuna, ela já devia estar mal das pernas naquela época, né? Tipo, malnutrida, ou quem sabe até morta já, imagina, né? O Sukuna nascendo igual o Guts, só que com o adicional Eu acho que foi essa vibe aí mesmo, tá? dele ter devorado o próprio irmão gêmeo. Agora, galera, o fato do Sukuna possuir de fato um irmão gêmeo significa que esse irmão seja o Itadori? Não exatamente, e vamos entender isso com calma porque foi algo que ficou confuso mesmo. Nesse capítulo, Uraumi pergunta para o Sukuna sobre a origem do Itadori, mais especificamente sobre o que é o Itadori. Sukuna responde então que depois do seu irmão gêmeo ter sido devorado, a sua alma vagou por aí até acabar encontrando, né, se encontrando com o Kenjaku, o grande arquiteto por trás dos maiores eventos de Jujutsu Kaisen. E É que quando saiu os spoilers no Twitter, o cara que vazava interpretou errado e gritou pra geral que o Itadori e o Sukuna eram irmãos gêmeos. O tweet pegou uns 30k de like, só uma hora e pouca depois foi corrigido. Não, eu entendo. Mas esse vídeo aqui do Bruno Bandeira foi lançado há 3 horas atrás. Deu tempo já. Deu legal. basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: a mãe do Itadori foi possuída pelo Kenjaku, como a gente bem sabe, e usando esse corpo, o Kenjaku deu de 4 pro pai do Itadori, né? Eu sabia que ele ia meter uma dessa, mano. Eu tava demorando. Tudo pelo bem do plano, como a gente bem sabe. Só que o que a gente não sabia até então é que o pai do Itadori era uma reencarnação do irmão gêmeo do Sukuna. Isso que é foda, doidão. Que loucura do caralho. Eu só consigo imaginar o Kenjaku chegando pro Sukuna e dizendo: sim, Sukuna, eu dei pro seu irmão. E o Sukuna fica: caralho, meu irmão. E depois chegando pro Itadori e dizendo: sim, Itadori, e eu também dei pro seu pai. Ele deu pro irmão do Sukuna e pro pai do Itadori ao mesmo tempo. Caraca, mané. Kenjaku é mó safada, tá? Mó safada. O que ela levou de jatada, né? O que o Kenjaku levou de jatada. Puta merda. Kenjaku é uma cachorra, irmão. Foi tratada na cama igual cachorra. Tapa na cara, tá ligado? Puxão de cabelo, soco na costela, tapão na bunda, tá ligado? O Kenjaku, irmão, puta merda. Foi destruído. E aí nasceu o Itadori, né? Foi isso que aconteceu. Bonito, né? Bonito. Muito bonita essa história aí de Jujutsu Kaisen. Interessante. O primeiro protagonista de anime que tem um backstory realmente interessante, né? Cara, e agora essa virou uma briga de família com o Itadori tendo que enfrentar o próprio tio, que é o Sukuna. Meu, olhando assim parece uma loucura total, mas eu juro pra vocês que existe sim um fundo de fundamento que faz sentido a gente pensar que o autor, ele sim pensou nesse lance do pai do Itadori ser a reencarnação do irmão do Sukuna. Pensou legal. Desde bastante tempo atrás, sim. Mas enfim, galera, então o Itadori, ele não é o irmão gêmeo do Sukuna, mas sim o pai do Itadori, o que é muito bizarro a princípio e até um pouco broxante, já que o paralelo sempre foi mais explícito com o Sukuna e o Itadori, né? Mas vamos tentar entender isso melhor, vamos tentar entender melhor as nuances disso agora. Vamos. Como o pai do Itadori pode ser uma reencarnação do irmão do Sukuna? Vamos lá. A gente viu que o Kenjaku, ele trouxe de volta diversos feiticeiros de 1000 anos atrás em corpos humanos dos dias de hoje. Foi assim, por exemplo, que a Yorozu possuiu o corpo da irmã do Megumi, por exemplo. Então, de alguma forma, ele pode ter feito a mesma coisa com o irmão
do Sukuna, Papo reto. Tem um fundo de verdade aqui. conseguindo transformar a alma do irmão do Sukuna num objeto amaldiçoado e fazendo o pai do Itadori comer esse objeto, trazendo o irmão do Sukuna de volta naquele corpo à vida. Ou seja, nesse caso, o corpo original ainda seria do pai do Itadori, mas ele teria sido possuído em dado momento pela alma Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, sim. Eu acho que o pai do Itadori era uma pessoa normal. E o Kenjaku enfiou, com todo respeito, a alma do irmão do Sukuna no pai do Itadori, tá ligado? do irmão do Sukuna. E essa ideia ganha força quando a gente para lembrar que o pai do Itadori parecia saber que a mãe do Itadori já estava morta e que aquela... Pra tu ver, mano, com o Jutsu Kaisen é tudo errado, né? Canibalismo, necrofilia, tá ligado? Porra toda, irmão. não era mais a mãe É incesto. É o cacetada toda, mano. Tudo do errado. Itadori. Como assim? No capítulo 143 do mangá, a gente tem um flashback que mostra uma conversa muito estranha Pra essas porra aí, tu bate palma. Se fosse Shingeki no Kyojin, vocês estavam cancelando. Tá ligado como é que vocês são, mano? Vocês são tudo hipócritas. que dá a entender que o pai do Itadori sabia que a mãe do Itadori estava morta e, consequentemente, né, possuída pelo Kenjaku. Isso porque o avô do Itadori aparece falando sobre a morte da Kaori, que era a mãe, né, do Itadori, e logo em seguida ela aparece com a testa costurada e o pai do Itadori trata aquilo com a maior naturalidade do mundo. O Jujutsu trata gêmeos monozigóticos como um ser só. Ou seja, pro Jujutsu, Itadori é filho do Sukuna também, já que o irmão do Sukuna é ele mesmo seriam um só, igual a Maki e a Mai. Deixa de ser nerd, cara. Tá maluco, irmão? Que papo é esse, cara? Pô, não tô te entendendo legal, cara. Inicialmente, galera, a gente não sabia se o pai do Itadori só era alguém meio Comer xereca ninguém quer! Nessa porra! Agora ser nerd, todo mundo quer! ingênuo mesmo ou o quê, mas agora a gente pode deduzir que aquele não Eu quero, para. era mais o pai do Itadori, mas sim o irmão do Sukuna tendo possuído o seu corpo. Por isso, ele trata toda aquela situação da morte da Kaori com tanta naturalidade, porque não era mais o pai do Itadori naquele momento. Agora, uma segunda alternativa para toda essa situação seria o Kenjaku ter criado o pai do Itadori com a alma do irmão do Sukuna desde o seu nascimento, assim como ele manipulou a genética do próprio Itadori Pode ser também. desde o seu nascimento também, mas eu prefiro acreditar na primeira opção mesmo, Eu acho que pode ser também. que o Kenjaku fez com que o pai do Itadori ingerisse um objeto amaldiçoado. Mitch, eu me arrependo de assistir suas lives na televisão da sala. Se fosse o Liu Vinicius, você tava batendo palma. Se fosse o Casimiro peidando na live, você tava batendo palma. Mas porque é Caio no Mitch, tá? Um carioca da zona oeste do Rio de Janeiro, que mora perto do banco onde a mulher levou o cara morto, você critica. Tá entendendo? Que contivesse a alma do irmão do Sukuna, e a partir desse momento, de dado momento da história, o irmão do Sukuna passou a habitar e controlar aquele corpo. E por que eu digo isso? Porque a família, por parte de pai do Itadori como um todo, já se assemelha muito ao Sukuna. Não é de hoje, né, que o avô do Itadori é a cara cagada e cuspida do Sukuna na sua forma original, e a gente vem notando isso. Então a gente poderia ser levado a pensar que até o avô do Itadori poderia ser resultado, melhor dizendo, de alguma manipulação genética por parte do Kenjaku para que ele fosse tão parecido com o Sukuna. Mas eu não acho que esse seja o caso, até porque o velho ele parecia sempre bem lúcido e preocupado com tudo o que estava acontecendo ao... Vai ver, eles são parentes mesmo, pô. Tá entendendo? Mas assim, mesmo DNA não, mas uma genética, tá ligado? Parentes, tipo, muito distantes, sacou? seu redor e com o seu filho principalmente. E aqui eu volto naquela velha teoria que eu já lancei aqui no canal, de que o motivo para a linhagem por parte de pai do Itadori ser tão parecida com o Sukuna se dá por uma possível linhagem em comum que eles possam ter. Aí, pô, eu tô falando isso aí tem mó tempão já, e que eu cara. abordo nesse meu vídeo em mais
sei do que eu tô falando, irmão. Detalhes sobre a origem do Itadori e sua relação de parentesco com o Sukuna. Ou seja, o motivo para que o Kenjaku se interessasse no pai do Itadori para que ele herdasse a alma do irmão do Sukuna e no próprio Itadori para que ele se tornasse o receptáculo do Sukuna seria por eles já serem parentes distantes do próprio Sukuna. A Bandai que vazou isso aí nunca errou. Mas o motivo disso, como eu falei, eu explico melhor nesse meu vídeo, que eu vou linkar no final desse aqui para quem ainda não assistiu, vale muito a pena para complementar toda essa ideia, que foi toda essa ideia inédita, né, que a gente trouxe aqui, tá trazendo aqui nesse vídeo, nesse capítulo. Bom, ainda nesse capítulo também tivemos a explicação do motivo para o Itadori ter sido considerado um jogador do jogo do abate, quando ele nunca havia se aproximado sequer de uma das colônias, sendo que para você se tornar um jogador você precisava ingressar em qualquer uma das colônias localizadas espalhadas pelo Japão. E a explicação para isso é que o Kenjaku fez com que diversas pessoas, como a gente viu, ingerissem objetos amaldiçoados para que elas fossem possuídas pelos feiticeiros de 1000 anos atrás. Essa era uma das É que bom que o avô do Itadori morreu, né? Senão ele ia dar spoiler, pô. condições para se fazer parte do jogo. Tem E esse se a gente problema aí. reparar bem, o Itadori passou pelo exato mesmo processo de ingerir um objeto amaldiçoado no começo da série, Papo que foi reto. o dedo do dedão. Sukuna. A diferença é que, de alguma forma, isso também O Itadori sentiu o dedo do Sukuna. foi arquitetado pelo Kenjaku no início da série, e por isso o Itadori pôde ser considerado um jogador do jogo do abate também, porque ele seguiu os mesmos critérios de entrada dos outros jogadores. Também nos foi revelado nesse capítulo que o Itadori agora possui duas técnicas amaldiçoadas, a manipulação de sangue e o santuário. Vamos falar sobre cada uma delas individualmente. Vamos! Primeiro, é finalmente explicado pra gente que o Itadori foi capaz de obter a manipulação de sangue depois Devorou de geral. consumir Aí, ó, isso era uma metáfora. Essa comida aí, que estavam comendo, era metáfora, né? Esse banquete. O Itadori tava devorando os irmãos mesmo. os fetos das pinturas da morte de número 4 a 9, aqueles irmãos do Choso que ainda não tinham se desenvolvido direito ainda. E bom, como Nojento. vocês sabem, eu passei meses batendo na tecla contra essa ideia de que a manipulação de sangue do Itadori era fruto dos fetos amaldiçoados. Então sim, eu estava errado, mas eu vou me isentar dessa culpa porque eu só reproduzi o que o próprio autor havia dito, que caso o Itadori comesse os fetos amaldiçoados, provavelmente eles só seriam convertidos em mais energia para o Itadori. Então, pelo visto, o autor mudou de ideia mesmo e essa culpa eu não carrego. E jogou a pica pro Gege Akutami, mano. Jogou-lhe a pica pra ele. Tá ligado? O Bandeira tá nem aí pra nada, pô. Jogou a culpa pra cima do cara e falou: a culpa não é minha não, porra. Vou pedir desculpa não. Caraca. Agora sobre a Assume a tua bronca, paizão. Tu errou, cara. segunda técnica do Itadori, é revelado que seu nome se chama Santuário. Me explica, o que pode Bruno ser uma Bandeira. revelação indireta, inclusive, do nome da técnica inata do próprio Sukuna. Santuário A não malevolente. ser, né, que a técnica do Sukuna, como a gente conversou no começo do vídeo, Tá. são, na verdade, duas técnicas inatas, como eu falei. Uma proveniente do próprio Sukuna e outra proveniente do seu irmão gêmeo. Então, nesse caso, a gente teria que esperar para saber o nome dessas duas técnicas inatas, mas uma delas a gente pode dizer que seja o santuário mesmo, né? Mas muito safado e inteligente por parte do autor, caso isso seja verdade. Revelar o nome da técnica do Sukuna de forma indireta, quando na verdade ele possui mais de uma técnica inata, Papo assim reto. como o Itadori mostrou. Porque um pode ser santuário e o outro malevolente. É, santuário malevolente. Sacou que é a parada? Eu acho que é aí que tá o pulo do gato, hein? Vamos pensar com calma nisso aí. Possuir agora também. Agora, galera, o Itadori herdando as técnicas de corte do Sukuna já era algo esperado desde os primeiros capítulos do mangá, quando o Gojo ele afirma que as técnicas do Sukuna ficariam gravadas no corpo do Itadori, e pelo visto tivemos realmente um vislumbre disso quando o Sukuna aparece com o seu dedo cortado pouco tempo depois de ter enfrentado o Itadori um mês atrás. Só que o mais engraçado da Papo técnica reto. de corte do Itadori que ele mostrou pra gente nesse capítulo é que ela tem uma característica visual única que a técnica do Sukuna não possui. Quando o Itadori vai usar a sua técnica de corte, aparece uma linha tracejada com várias imagens de tesoura, igual aquelas imagens de livro de escola infantil. Já falei, né? Na minha opinião, é porque a gente tá vendo a técnica sendo usada pela perspectiva do Itadori. E aí a gente sabe o que o Itadori quer cortar. Mas quando o Sukuna usa essa merda, não tem como saber. Tá entendendo? O que ele quer cortar.
para você recortar a figurinha. Isso é observado pelo Sukuna nesse próprio capítulo, quando ele diz que uma técnica pode variar dependendo da era ou da mentalidade de um feiticeiro, e como o Itadori ainda é um estudante do ensino médio, a sua referência acaba sendo o que ele aprendeu dentro de uma escola. Por isso, então, os seus cortes eles têm essa aparência de figurinha que vão ser recortadas. Algo inteligente, né? Eu acho que é porque o Sukuna falou, dependendo da era. Então, cara, aí que tá a parada, presta atenção no que eu tô falando. Isso foi uma jogada do Gege Utami, né? Pra poder ficar visual, pra gente poder entender. Porque imagina se o Sukuna e o Itadori ficam usando o mesmo bagulho. A gente não vai saber quem é quem que tá usando o negócio direito, tá ligado? E aí teve essa, né? Pra poder deixar claro, né, que o Itadori tá usando e tudo mais, né? Aí que tá a parada. É tipo o Haki em One Piece. Por que tu acha que o Haki em One Piece começou a botar... imbuir, né? Aquela... deixar a mão preta, a perna preta, tá ligado? Pra poder ficar mais óbvio, visualmente, né? Que eles estão usando Haki, etc. É tipo essa mesma ideia, na minha opinião. Bom, no meio da luta também tivemos um destaque para o ajudante do Nanami, aquele que usa um pano preto na cabeça, que eu achei muito bom também. Foi uma participação rápida, não gastou mais páginas do que o necessário e fez uma baita diferença, tendo acertado o Sukuna com aquele facão cego do Nanami e abrindo a brecha necessária para o Itadori enfiar um flash negro. É, o nosso figurante de luxo, né? Ino, que nem eu falei, né? Não é porque o Ino tem nome de personagem feminina de Naruto que ele vai ser inútil, sacou? No Sukuna e causar um dano ainda mais crítico nele. Mas o destaque mesmo vai para o menino Itadori indo pra cima do Sukuna e enquanto eles se dilaceram, a gente pode ver como o Sukuna consegue cortar o rosto do Itadori no mesmo canto onde ele tem aquela deformação no rosto, evidenciando ainda mais como os dois são um paralelo um do outro, galera. Essa parte do capítulo visualmente foi mágica, foi... A rota em mim, Bruno Bandeira? A rota em mim? Pô, cara, tá vendo como é que vocês se perdem nessa porra? Aí eu começo a banir geral do chat, eu tô maluco, eu tô errado. Olha isso aí, cara. Porra! Vocês são doentes, cara! Poesia pura. E no fim, boa parte do capítulo foi dedicada a mostrar o Itadori enfiando um flash negro atrás do outro, totalizando um recorde de 8 flashes negros seguidos, com o último ainda sendo bufado pela técnica amaldiçoada do Nanami. Semana que vem eu quero ver na minha mesa o Sukuna cuspindo o corpo do Megumi. Que isso, cara? Pela boca que ele tem naquela barriga. Ou pode ser que também o Sukuna, ele cague o Megumi. Ao invés de cuspir, ele cague. O Megumi saia do ânus do Sukuna, tal como um tolete de merda. Puta que pariu. Seria doideira, tá? Já pensou se isso acontece, irmão? Seria nojento. Mas o que esperar de um mangá onde tem canibalismo, necrofilia, incesto, dentre outras coisas? Sem falta, meu amigo. Tá chegando o momento. Detalhe aqui, inclusive, também vai para uma fala do Sukuna estranhando a forma como o Itadori ele parece estar naturalizando, né? Ter naturalizado o uso do flash negro, sugerindo que o Itadori possa ser o primeiro feiticeiro na história que tenha aprendido a usar um flash negro de forma consciente. Eu acho que foi isso mesmo. Isso estava esperando demais acontecer nessa reta final e finalmente esse momento está acontecendo. Eu quero saber o que vocês acharam dessa suruba familiar aí nos comentários. Isso, Bruno Bandeira. O Bruno Bandeira se perde demais, cara. Ele se perde demais, cara. Lembrando também que o link da segunda imersão de inteligência artificial da Alura vai estar na descrição e no... É isso, cara. Esse é o vídeo do Bruno Bandeira, essa é a opinião dele, uma opinião fortíssima, tá? Como sempre, é aquilo. Quem quiser ler o capítulo comigo, tá aqui para os membros. Eu adorei. Ótimo capítulo, ótimo vídeo de Bruno Bandeira.